Fala aí galera, tudo bem? Aqui é o Matheus do canal Energia Cristã. Hoje a gente vai ver mais um estudo aí de outro profeta, um estudo bem edificante, que é o do profeta Ezequiel. Caso você não tenha assistido os outros vídeos do canal, assista, pois eles são conteúdos complementares e todos eles estão interligados, ou seja, se você não entende um, não dá simplesmente para não entender muito do outro, ok? Exemplo disso é o estudo das casas de Israel e o estudo das festas. Eles estão aí no canal. O nome do meu canal é Matheus Ribeiro da Silva, Matheus com TH, ok? Então, a gente vai dar prosseguimento aqui no estudo sobre o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele profetizou ali juntamente com Jeremias e Daniel na época em que a Babilônia de Nabucodonosor invadiu ali Judá e tomou o reino de Israel. Levou consigo muitos para o cativeiro babilônico, ok? Enquanto que Jeremias ele em simultâneo, profetizou com Ezequiel e Daniel, Jeremias ele dava uma enfatizada mais à casa de Judá, enquanto que Ezequiel dava uma enfatizada um pouco mais sobre a casa de Israel, Então, enquanto que Ezequiel proferia sentenças contra a casa de Israel, Efraim e as 9 tribos, o reino do norte, Jeremias dava uma enfatizada ali sobre o reino do sul, composto por Judá e Benjamim, ok? E Daniel vai se passar muito mais ali no reino da Babilônia. Para a gente começar, a gente vê aqui que entre o capítulo 1 e o capítulo 10, o profeta ele vai ter visões. Essas visões elas vão estar em paralelo, vão estar muito alicerçadas com Apocalipse 4, porque basicamente o profeta ele, além de, claro, receber direcionamento divino para que fosse dito sentença contra a casa de Israel, ele também vai ter visões. E quais elementos estavam presentes nessas visões? Trono divino e os 4 seres viventes. Então a gente vê que isso daqui vai estar presente em Apocalipse 4 também, na visão que João tem dos 4 seres viventes, Outra coisa bem curiosa que dá para fazer paralelo com o Apocalipse é que é dado um livrinho também para Ezequiel devorar, e vai estar em paralelo com o Apocalipse 10, onde João recebe aquele livrinho daquele anjo para que fosse devorado, Mas enfim, essas visões vão estar interligadas. Trono divino e os 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes, Deus não é por acaso que eles são descritos como tendo rosto de águia, rosto de novilho, rosto de homem e rosto de leão, Deus ele deixa uma mensagem bem bacana através das 4 faces de cada ser vivente, porque cada ser vivente ele tinha 4 faces, Então, para começar a explicar isso, a gente vai começar aqui falando sobre o rosto de águia. Deus, quando ele liberta Israel do Egito, lá em Êxodo 19, ele vai dizer que
tirou Israel do Egito com asas de águia, né? A gente já vê esse instinto de proteção, né? E isso vai estar ligado também com Ezequiel 17, onde a gente vai ver a parábola das duas grandes águias, né? Uma sendo comparada ao rei da Babilônia e a outra ao Senhor. Então, de modo profético, essas duas águias simbolizariam respectivamente o anticristo e a outra o Senhor Jesus, ok? Então essa seria uma fase aí do ministério do Evangelho. A outra seria, é porque tá numa ordem meio que invertida, né? Mas vamos lá. A primeira, no caso, seria a da águia. A próxima seria a do leão. É isso? Seria a do leão. O leão, ele estaria ali representado pela força do Messias, né? A gente vai ver isso em Gênesis 49, aquela bênção que Jacó faz sobre Judá, sobre a casa de Judá. O que ele fala? Que Judá é um leãozinho, e se encurva e deita-se como um leão. Ele já está apontando ali para o leão da tribo de Judá, Apocalipse 5:5, que é o Messias. Outra face aí do Evangelho, bem interessante para se ter em mente, ok? A outra face do Evangelho seria a do novilho, né? A do novilho simbolizaria Cristo como expiação, como cordeiro que era utilizado nos sacrifícios ali do Antigo Testamento, né? Só que é curioso você perceber o seguinte, que em Apocalipse a gente vai ver as quatro fases do Evangelho, né? Águia, leão, novilho, né? Rosto de novilho e o rosto de homem. O novilho, em Ezequiel, ele vai ser substituído pelo termo boi. Mas ambos eles praticamente são sinônimos, porque eles meio que têm um simbolismo de trazer consigo um fardo, um peso enorme. No caso, o boi, a gente poderia fazer uma analogia à questão de sobre ele serem postos produtos densos demais, né? Ser um meio de transporte do homem, ali auxiliar em seu meio de transporte, em seu trabalho. No caso do novilho, que vai aparecer em Apocalipse, ele vai estar no mesmo sentido também, só que mais voltado para o Antigo Testamento, quando vai falar sobre os sacrifícios, não é? Então o pecado, ele é assim que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, né? Ele, ao impor as mãos sobre o animal instantaneamente morria. Então Jesus, o Messias, tendo essa figura de
de animal de expiação, né? Cordeiro de sacrifício expiatório. A outra fase do Evangelho seria a em que ele encarna em forma humana, né? A encarnação do Verbo, lá em João, tá? Seria até interessante comentar o seguinte, que lá em Êxodo ali no capítulo 4, quando Deus ele fala por meio da sacerdente ali com Moisés, ele fala que eu sou o que sou. Só que se você for ler no hebraico, você vai ver que está escrito Erier, Asher, Erier. E essa expressão ela tá conjugada no futuro, ou seja, eu serei o que serei. Então já está apontando para a revelação de sua imagem visível em Cristo. Cristo, ele é apontado por Paulo como a imagem do Deus invisível, né? É a figura humana de Deus, é o rosto humano de Deus. Então, em tese, quando ele fala no Antigo Testamento, eu serei o que serei, no Novo Testamento, o que Jesus diz em João 8? Eu sou, né? Então, esse eu sou, ele dá uma ideia de que foi revelada a imagem do Deus invisível, se revelou a nós todos por meio da carne ali, o próprio Deus que se fez homem. Então essas seriam as 4 fases do Evangelho, né? E aqui a gente vai ter os textozinhos aqui para ler, que vão falar também da restauração das 2 casas de Israel, e quando Efraim e Judá estiverem juntos novamente. Vamos começar aqui, Ezequiel 11, do verso 14 ao 19. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco, toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para a luz do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Portanto, dize: Assim diz o Senhor Deus: ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, está falando aqui da invasão da Assíria ali sobre a casa de Israel, né? Está ligada muito com o profeta Isaías aqui. Então ele fala: todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Diz ainda: assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali, e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis, e todas as suas abominações. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porém dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei o coração de carne. Era até o 19, embora ler até o 20, para concluir. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então aqui já uma promessa de resgate da casa de Israel. Esses habitantes de Jerusalém era a capital da casa de Judá, né? Então o reino do sul ali, a casa de Judá, que era composta por Judá e Benjamim, ficou tendo capital em Jerusalém, enquanto que o reino do norte, Efraim, né, e as outras 9 tribos, ficaram tendo capital em Samaria. Então a partir desse contexto dá para a gente entender muita coisa. Até o contexto mesmo ali da mulher samaritana, a gente vai estudar logo depois. Então o próximo texto que a gente vai ler aqui é do 20
33 ao 38. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido, derramado furor, hei de reinar sobre vós, tirar-vos-ei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor. Até o 38. A gente vê aqui o futuro, ele sendo reflexo do passado. Da mesma forma em que a igreja, né, o povo de Israel, ele foi liberto do Egito ali e conduzido ao deserto, vai acontecer a igreja na grande tribulação. Por quê? Porque aqueles que forem tiverem realmente sabedoria e virem aquele acordo de paz daquele homem, né, que congrega as nações, quando a igreja vir esse acordo de paz de 7 anos, quem for esperto já vai logo para o deserto, porque sabe que as coisas não vão ficar fáceis aqui. O sistema da besta, ele vai ser utilizado da tecnologia para vigilância e muitas outras coisas daí. Então quem for esperto já vai para o deserto. Só que o que acontece? Da mesma forma em que alguns do próprio povo de Israel, quando foi liberto, né? Da mesma forma que esses indivíduos, alguns, né, tinham um sentimento retroativo de retroceder todas as coisas, de voltar para o Egito, assim vai acontecer no futuro também. Vão ter pessoas que vão preferir, mesmo estando no deserto, vão preferir abandonar e voltar de novo para onde estavam, né? Então essa curiosidade aí pra gente ter em mente. Olha aqui, ó, verso 40. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá, toda aquela terra, ali me agradarei deles, ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as coisas santas. Agradar-me-ei de vós de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos, e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós perante as nações. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que, levantando a mão, jurei dar a vossos pais. Ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos, com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor. Então a gente vê aqui a Jerusalém celestial descendo dos céus e se estabelecendo ali no cume dos montes. Vai estar linkado com Isaías 2, isso daí, Isaías 4 também. Enfim, textos que vão falar da vinda do Senhor. O próximo texto aqui para a gente ler é Ezequiel 34, do verso 1 ao 6.
versículo 6 a gente tem outros aí. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comes a gordura, vestis-vos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e a dureza aí. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feiras do campo. Está falando aqui da casa de Israel. Efraim, as 9 tribos que se misturaram entre as nações. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Então essa ideia de pastor, ela vai estar fortemente ligada com João 10. Ali Lucas 15 também, da parábola da ovelha perdida. Essa ideia de pastoreio, o Senhor Jesus vai retirar de Ezequiel. Ok? Aqui a gente vai ler agora do 11 ao 17. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu julgarei entre ovelhas e entre carneiros e bodes. Então essa ideia que Jesus tira, não é? Ali em Mateus, ali no capítulo 25, ou no capítulo 26, se não me engano, acerca sobre o juízo, quando ele fala da separação entre ovelhas e bodes, ele tira daqui de Ezequiel. Por quê? Porque ele fala até mesmo que aqui em Ezequiel está sendo dito também que alguns dentre as ovelhas, ou seja, da igreja dele, iriam apostatar e iriam se tornar como carneiros e como bodes. Por isso que ele fala: Eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Porque muitos da igreja também apostatariam. Então, o Senhor Jesus também tinha em mente esse contexto aí, diz aqui, ó. Aqui a gente vai ler agora do 20 ao 31. Por isso assim lhes diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro das empurrões e com os chifres impelizo as fracas até as espalhares fora, eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, não é Davi, é tipologia de Cristo, que é Cristo, é que as apacentará. Ele lhes servirá de pasto,
de pastor, na verdade. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênçãos. Essas chuvas aqui tá falando sobre as festas que caíam ali para que ocorressem as festas. Como assim? Ali no início das festas judaicas, a gente tinha a chamada chuva temporã, que é a chuva precoce que caía na terra da Palestina. E a outra chuva seria a serúdia, que a gente vai ver num outro estudo aí o significado dessas chuvas, ok? Estão relacionadas aos derramamentos do Espírito. E olha só que curioso, as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do jugo, e as livrar das mãos dos que as escravizaram. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, ninguém haverá que as espante. Levantar-lhes-ei plantação memorável, e nunca mais serão consumidos pela fonte na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. E aqui acaba o capítulo 34, né? A gente vai agora pro 36. Do verso 16 ao 38, eu acho que vou só ler algumas partes aqui, o resto vocês podem dar uma lida aí. Olha só, aqui falando da casa de Israel. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos e com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Enxergando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois dele se dizia, são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto à casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar minha santidade perante elas. Está falando aqui da vinda dele. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Esse texto aqui está muito relacionado com Salmo 51, justamente aqui no verso 7, que vai dizer, purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Então se cumpre aqui a vinda do Senhor
essa santificação, essa aspersão dessa água pura, né, que vai nos purificar. Seria a redenção de Israel, né? Então vamos dar prosseguimento aqui, ó. Dá-vos em coração novo e porém dentro de vós o Espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Então aqui a gente já dá para ter uma noção de que as duas casas de Israel, Efraim e Judá, elas vão estar reunidas novamente, né? E tem muito a ver esse dia da redenção com o Êxodo 19 também, quando Deus disse que o povo deveria estar preparado para o terceiro dia, né? O dia da ressurreição, porque naquele dia ele iria descer do monte e ia haver vozes, trovões, toque de trombeta, né? E o povo deveria limpar suas vestes, coisa que vai acontecer também em Apocalipse. Essas mesmas expressões não são por acaso, vão aparecer lá em Apocalipse. Enfim, vamos dar aqui no capítulo 37, dos versos 15 ao 28, vocês podem dar uma lida depois aí. Vai também falar da restauração das duas casas de Israel. O restante do livro do profeta, com exceção desses capítulos aqui e do capítulo 40 até o 48, vai falar só sobre juízo sobre a casa de Israel e bem como profecias contra outras nações, ok? Aqui é interessante a gente falar, Ezequiel 38, 39 vai estar falando de Gog e Magog, Batalha do Armagedon, ok? Então vai estar falando sobre aquele Gog, que é príncipe da terra de Magog, né? E que congrega as nações. Deus fala que ele seria atraído com as olhos no queixo pelo próprio Deus, que iria congregar aquelas nações, o reino da besta, né? Ali todo contra a nação de Israel, e ali ia ser o dia da batalha, onde Jesus viria e haveria uma intervenção sobrenatural em que o anticristo enfim seria destruído e o falso profeta também, ok? Então a besta, ela estaria simbolizada por Gog. O que seria Magog? Magog, se você fosse pesquisar, você veria que o significado é ali montes que geograficamente estão localizados nas terras que pertenciam a Edom. Sobre Edom, o que foi que veio? Maldição, Esaú, não é? Então depois você dá uma lida aí na história de Jacó e Esaú, que você vai ver muita coisa, porque Deus, ele advertia a Rebeca, né, mulher de Isaac, que tinha aqueles dois meninos no ventre. Ela foi advertida por Deus de que aqueles dois meninos seriam duas grandes nações que iriam sair do ventre dela. Só que o que foi que aconteceu? Esaú, ele vendeu a primogenitura dele por um prato de comida, né? Seria uma burrice total. E Jacó, ele deveria ser o primogênito, só que acabou não saindo ele, ok? Então mesmo Esaú sendo primogênito, a bênção profética não recaiu sobre ele, mas sim sobre Jacó, porque dali fluiria a igreja, nasceria a igreja, a descendência de Cristo, ok? E não de Esaú.
a mesma história se repete com o próprio Isaac. Isaac e Ismael. Mesmo Ismael sendo primogênito de Abraão, a bênção profética não recaiu sobre ele, né? Então ele foi habitar nessas terras aí que ficam ali justamente na Arábia. Olha que ligação forte com o islamismo, esses países que adoram, né, esse Deus aí sanguinário que ordena a matança àqueles que se recusam a se converter ao islamismo, a compactuar com o Alcorão, né? Então, se vocês forem pesquisar o significado de Magog, vão ver isso, ok? E que nações são essas que vão estar congregadas ali com o anticristo? Nações que têm influência do islamismo ou que são islamitas, né? Como por exemplo Turquia, Iraque, Irã, Egito. São essas nações aí. A Síria está simbolizada. A gente sabe que ocorreu a desfragmentação, né? Era um império, mas a gente vai ver que países como Irã, Iraque, Kuwait, esses países aí árabes, eles estão ali naquele território que um dia pertenceu ao Império Assírio. Então aqui Gog e Magog vai estar falando dessa invasão, desse dia em que o reino da besta ele vai travar uma batalha contra Israel, só que vai acontecer intervenção sobrenatural ali, em que o anticristo vai ser derrotado, ok? Então essa aqui vai ser a batalha do Armagedon, pessoal. E essa aqui vai ser a primeira parte do estudo, ok? A segunda parte vai estar sendo solta em breve, pra gente estar concluindo. A gente vai ver também muito mais sobre o anticristo e outras vezes que vou, se Deus quiser, tá preparando aí para vocês conteúdo também. Então é isso. Paz de Cristo estejam com vocês e até lá.